dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à segunda temporada do Na Nossa Sala. Depois de um tempo sabático, estivemos aqui trabalhando bastante com novos projetos, mas o Na Nossa Sala gritou, chamou e a gente veio para falar de um assunto super importante que ele culmina com o final do ano, fechamentos e reflexões. O ano inteiro a gente cuida de todos. Pensa no desenvolvimento das pessoas, pensa como é que o time vai entregar mais performance, mas e o líder? Quem que cuida dele? Quais são as reflexões que vêm para essa figura que é responsável, coitado, por quase tudo que acontece na instituição? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel do líder no desenvolvimento das pessoas e como ele deve e pode se preparar para ser, sobretudo, uma pessoa melhor e aí sim se tornar um líder mais completo e mais robusto, porque 2026 já está batendo na porta. Olá, sejam muito bem-vindos aqui na nossa sala. Puxa a cadeira, entra e vamos falar de liderança, né, Raquel? Sim. Que é o nosso grande tema aí pra gente finalizar esse último tri do ano. A gente falou de tudo aqui um pouco, a gente tá um pouquinho sumido, mas a gente voltou com energia total, com um tema, assim, super no hype aí, né, que é liderança, os desafios da liderança, e vamos começar aqui. E pra quem não conhece a gente, eu sou Carla Fonseca. E eu sou Raquel Oliveira, nós somos aqui gestoras da Reserva Consultoria. Senta, fica à vontade, vem bater papo com a gente. Vem falar de RH, gente. A primeira pergunta aqui, Raquel, vamos lá. Quando falamos em desenvolvimento de líderes, de onde começa esse processo? Vamos falar um pouco dos nossos projetos atuais. Toda vez que a gente pensa em desenvolvimento da liderança, principalmente porque a gente entende que a liderança ela não está atrelada a nenhuma competência, ela está conectada a uma construção de relação. Eu entendo que todos os líderes bem-sucedidos que a gente encontra aí nos nossos projetos e quando a gente estimula em programas e trilhas de desenvolvimento, eles correspondem bem, são pessoas preocupadas com o seu autodesenvolvimento. São aquelas pessoas que estão olhando para as inner skills e estão atentas a como elas podem se autoconhecer melhor e como elas podem caminhar na carreira de uma maneira bem própria, bem propositiva, intencional, inclusive. Isso aí, e a gente sempre discute, né, de quem que é essa responsabilidade? É do RH, é da empresa, é do líder, e eu acho que é de todo mundo, né? Acho não, tenho certeza disso, né? O RH, ele tem um papel fundamental, porque ele é o elo, né, que pode construir a partir da perspectiva, né, de análise de competência, do entendimento das competências que o negócio vai precisar para o próximo ano, para executar os novos objetivos estratégicos e fazer esse link, né, entre aquilo que o profissional tem, aquilo que a empresa precisa e construir essa trilha em conjunto com a empresa e com o líder, né? Eu acho que o RH ele funciona muito como ponte, né? Exato. Ele entende a estratégia do negócio, ele entende o repertório que aquela pessoa tem e ele faz uma junção importante entre a intenção do aprendizado e a necessidade do aprendizado. E como técnico responsável pela área, o objetivo da gestão de pessoas, de uma forma geral, é fornecer meios, metodologias, ferramentas, caminhos e estímulos corretos para que as pessoas elas podem entrar nessa rota e caminhar aí no percurso da liderança. E o que a gente percebe é que quando a empresa ela não pavimenta esse caminho, ela não constrói esse caminho, né, em conjunto, né, com o líder e com o RH, a gente percebe uma empresa deficitária nas diversas perspectivas, de gestão de pessoas e, sobretudo, de resultados. São empresas que possuem bastante desafio em relação a prosperar mesmo, né? A atrair bons profissionais, a engajar, a reter esses profissionais, né? Então, de fato, a empresa precisa cuidar. Uma pesquisa recente saiu na revista Exame e deixando claro que a responsabilidade do desenvolvimento ela é parte da empresa também. Por mais que exista essa necessidade do autodesenvolvimento, que isso é super importante, mas a empresa precisa aportar e ela precisa trazer isso para dentro de casa e criar os fóruns de PDI, de trilha de desenvolvimento, ela precisa cuidar do líder também, né? Fazer esse elo fundamental, né? Porque a pessoa ela precisa sentir que o que ela está buscando é relevante para aquele contexto organizacional. E quando ela nota que existe relevância, que o reconhecimento do desenvolvimento ele é dado, e aí a gente não está falando de reconhecimento financeiro, de reconhecimento de aplicação de conhecimento, de entendimento. Investimento mesmo, né? Investimento amplo, e que esses fóruns eles têm espaços, são patrocinados pela autogovernança, né? Em relação a tempo, a importância, a escuta, a intencionalidade mesmo, aí a equação ela se completa
E é o que a gente chama do ciclo virtuoso acontecendo dentro das empresas. Pessoas e empresas, elas precisam ter uma equação ganha-ganha. E são as empresas que têm aí o maior potencial de atratividade no mercado. São as empresas que os profissionais, os bons profissionais, profissionais de sucesso, profissionais que buscam crescimento de carreira, esse é o tipo de empresa que eles estão buscando, né? Os melhores querem estar. E por isso que é importante, para além de construir o programa, dar visibilidade para o programa, porque a gente percebe esse erro também em algumas empresas, né? Que às vezes o programa ele existe, está bem construído, as trilhas elas estão acontecendo, a liderança exerce um papel fundamental, mas isso está muito dentro de uma sala com os líderes e com o dono, né? E às vezes a própria empresa e o próprio mercado não tem visibilidade de que aquela empresa desenvolve um papel fundamental ali no desenvolvimento de muitas carreiras, né? É como se tivesse apartado do calendário organizacional, e não é, isso é dentro do calendário. E quando a gente pensa que as empresas, elas precisam ser grandes plataformas de desenvolvimento, elas podem ser, porque os negócios, eles são feitos sempre por pessoas, com pessoas, para pessoas, independente do que você trabalha, a sua empresa ela tem um relacionamento, as relações interpessoais, competências socioemocionais, elas passam ali o tempo inteiro. Quando esse fórum ele tem a sua importância, isso fica muito adequado e, obviamente, isso tem um respaldo muito grande da alta governança e isso culmina num resultado com uma performance adequada. Aí a gente costuma dizer que é a mágica da gestão de pessoas acontecendo, exato. Né? É onde aquilo deixa de ser inerente a um quadrado, ao cumprimento de uma agenda, porque precisa fazer, e passa a fazer parte do DNA daquela instituição. Constrói uma essência muito maior e isso atrai os melhores talentos e faz com que as pessoas queiram estar ali, as pessoas começam a enxergar valor naquele trabalho, porque se a gente pensa que o trabalho ele atende a 3 pontos importantes, pessoal, social e psicológico, o desenvolvimento ele está nos 3 âmbitos, exato, né? Exato. Eu costumo dizer que as pessoas precisam ser interessadas e interessantes. Né? E aí eu acho que isso cabe à empresa também. A empresa precisa mostrar que ela é interessada e que ela é interessante, né? Por isso que a visibilidade é tão importante, tirar isso da sala e demonstrar isso. E o RH constrói, junto com a parte de endomarketing, um trabalho bem legal e interessante nesse ponto, assim, né? Para demonstrar crescimento e estimular, porque a gente fala de uma coisa super importante que a gente viu muito esse ano, né? Como que a sucessão ela é importante e como que um programa de sucessório ser bem feito, ele diz muito dos líderes que lá estão ocupando as cadeiras atuais, eles precisam ser inspiradores. Né? É verdade, você tocou num ponto que a gente tem discutido muito aqui na Raquel, né, Raquel, aqui na reserva, que é os programas de sucessão. A gente percebeu ao longo de 2025 o quão, eu vou usar uma palavra bem forte aqui, o quão fracassados estão os programas de sucessão. Nós viajamos aí o Brasil, a gente teve a oportunidade de atuar em diversos segmentos, em diversos portos de empresa, né, tamanho de empresa, e a gente percebeu que de uma maneira geral, desde a pequenininha até a muito grande, até a com pouco investimento e muito investimento, qual que é o retrato dos programas de sucessão? A gente percebe uma defasagem muito grande, né, uma dificuldade de contextualização, de consistência e, sobretudo, de resultado nos programas de sucessão. E isso, a gente pode afirmar, Raquel, que é uma crise que a gente está vivendo na liderança? Vamos falar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente está vivendo um apagão de talentos, está todo mundo falando sobre isso e eu concordo com isso porque a formação das pessoas, elas vem sendo muito frágeis, muito prejudicadas, né? Não é porque nós estamos falando sobre inner skills, competências relacionais e de comportamento, que as competências técnicas devem ser deixadas de lado, né? Sem dúvida. Então a gente está falando de um equilíbrio de balança. A gente está falando também que nós hoje estamos colhendo frutos de um desinvestimento em programas de desenvolvimento na base. Que nós estamos percebendo isso no mercado, né? E por isso que os programas de sucessão eles estão tão frágeis, porque não existem sucessores. Porque quando a gente precisa chamar uma equipe de sucessão para intervir no momento crucial da empresa, esses líderes eles estão pouco desenvolvidos e muito imaturos. Eles estão muito mais preocupados com o que está escrito no crachá e no cargo. E aí, gente, eu não estou falando, generalizando, mas é o que a gente vê acontecer em sua grande maioria, que a preocupação com o cargo, ela está muito mais evidente do que a preocupação do como eu vou ser um bom líder, como eu vou inspirar e como eu vou me desenvolver dentro daquela empresa onde eu escolhi estar.
E o que a gente observa também é que precisa de muita consistência para um programa de sucessão, para que ele seja bem sucedido. E aí, essa consistência de formar esse líder de primeira, né, de transformar esse potencial sucessor num grande líder, é um trabalho árduo, é um trabalho de gestão de pessoas, de aporte de competência técnica, de tudo, né? E é um trabalho que exige muita dedicação, muito esforço, exige também esse entendimento da própria, não só do líder que está formando, mas do próprio profissional, né? De investimento na carreira dele também. E o que a gente está percebendo é que os líderes seniores, eles estão um pouco cansados disso também, né? Eu tenho percebido isso no mercado, né? Cansados desse investimento árduo, assim, com esses profissionais, porque é difícil mesmo, né? Convencer essas pessoas da perspectiva de investir um pouco mais no desenvolvimento, investir mais no conhecimento, investir mais na leitura. A gente está percebendo, né, que isso eles têm tido dificuldade, assim, de investir. Todo mundo quer crescer, quer ter um cargo melhor, quer ter um salário melhor, mas para isso precisa ter um investimento no estudo, na competência, no conhecimento, e as pessoas precisam dedicar, e as pessoas, elas estão, a gente percebe isso nas entrevistas de carreira, elas estão com grandes sonhos e grandes objetivos, mas da sua parte querendo investir muito pouco, assim, na sua própria carreira, né? De dedicação de tempo e de estudo também, né? Porque a liderança não se resolve num vídeo de 15 segundos. Ela precisa de muito investimento com intenção, porque quando a gente pensa no investimento com intenção, a gente precisa mensurar o impacto desse investimento, de como que eu vou me entregar a este investimento e qual é o caminho que eu quero seguir. Eu entendo que as pessoas também estão um pouco perdidas em relação aos caminhos que elas vão seguir dentro da própria carreira, dentro da própria empresa, em relação às suas próprias entregas. E eu não estou falando de cumprir metas. Isso até está acontecendo. Mas como você vem cumprindo essas metas, planejando e pensando no futuro, isso precisa ser repensado com os novos líderes, com os nossos líderes que estão ocupando as cadeiras. E isso traz para nós um novo rol de competências muito relacionadas à proatividade, à predisposição e ao comportamento, para que eles possam receber esse novo mercado que está chegando aí. Porque a visão de cliente, ela muda o tempo inteiro. E a gente precisa acompanhar isso na mesma velocidade. É confuso, é difícil, ninguém aqui está falando que é fácil. Mas se a gente não fizer, quem que vai fazer, né? Porque nós estamos construindo novos paradigmas de gestão. Então, quando a gente fica pensando como vai ser o futuro do trabalho, a gente precisa pensar que nós estamos construindo o futuro desse trabalho e que ele exige muita dedicação. Você hoje, né, assim, em relação à inspiração, né? O que mais diferencia um líder que inspira de um líder que apenas cobra resultado, né? Foi um pouco do que a gente falou aqui, né? Esses dias a gente estava palestrando sobre comunicação, né? E aí surgiu uma frase que eu achei super interessante, né? Que o líder, ele, além de informar, ele precisa inspirar, né? Que a gente está buscando mais líderes que inspiram do que líderes que informam. E a gente percebe, às vezes, no mercado que o líder está muito preocupado em bater a pauta, em fazer a reunião para abrir a semana, muito preocupado em atingir o resultado, mas, de fato, inspirar e escutar, isso está cada vez mais esvaziado da pauta de liderança também. Às vezes pela correria do tempo, principalmente nós estamos no último tri do ano, a gente está percebendo que as empresas que já estão próximos dos seus resultados, elas estão mais confortáveis, mas a grande maioria, eu acho que isso não é um cenário da grande maioria, né? A grande maioria está aí batalhando ainda para finalizar um ano positivo. E aí, obviamente, a pauta sobre o resultado, ela fica muito mais preponderante do que a pauta da escuta das pessoas, desse cuidado, né? E o alinhamento de expectativa em relação à carreira, às lideranças, ela acaba ficando em segundo plano. E a gente percebe essa fragilidade quando a gente faz o diagnóstico nas empresas. Sim. Uma falta de coerência entre aquilo que o diretor espera e aquilo que o líder está esperando da carreira dele, né? Muitas vezes você vai perguntar, às vezes, pro dono, ele fala, tô pensando que aquela pessoa vai ser meu sucessor, e a gente vai numa entrevista e a pessoa... Ele quer um ano sabático, ele quer comprar um terreno... Tá com outro objetivo? Criar galinha. E tá pensando em outra coisa. E aí você deposita uma expectativa numa pessoa, você investe nessa pessoa sem fazer uma simples pergunta: o que você quer? Eu acho que quando você fala disso e sobre a liderança que inspira, para mim, é a liderança que ela é vulnerável. É a liderança que ela diz, inclusive, para o outro que tá meio sem saber o que fazer
convida para construir junto. É isso aí. É a que compartilha e constrói junto, né? Exatamente. Não é a liderança que tem todas as respostas, porque ninguém tem todas as respostas, Ninguém né? quer todas as respostas, né? E esse lugar desse falso saber, né? Desse mito, desse né? mito de que eu preciso trazer todas as respostas, eu preciso nortear todo mundo, isso tá em desuso, assim, né? Isso já tá ultrapassado, né? Eu acho que é aproximar, escutar, né? Porque a gente tá percebendo, assim. Outra coisa, né, Raquel, que é uma coisa que a gente observa muito. Muitas empresas investindo em muitos programas de liderança completamente soltos, assim, né? Tem equipe tática desenvolvendo com uma consultoria, uma rota, uma trilha própria, tem equipe estratégica desenvolvendo outra coisa. E esses programas, eles não se conectam. E mais do que isso, você está colocando um monte de líder envolvido em um monte de trilha, gastando dinheiro, investindo tempo dos líderes, investindo dinheiro de consultoria. Lotada, todo mundo com a agenda lotada, mas às vezes a simples pergunta da entrevista de carreira, de uma escuta, do que você quer para sua vida, do quais os objetivos, qual o próximo passo de carreira que você deseja, às vezes você percebe que essa pergunta ela não existiu, essa conversa não existiu em momento nenhum. Então, um monte de programa, uma falsa sensação de que tá todo mundo, né, assim, ampliando o repertório, melhorando competência, mas de fato isso às vezes não se conecta com o negócio e muito além do que isso. Às vezes isso nem retorna em resultado para a empresa. Exatamente, porque desenvolver pessoas não é só o momento do treinamento, é também. Mas o desenvolvimento de pessoas passa pelo conhecimento daquelas pessoas. Porque o que é melhor para mim não é necessariamente o que é melhor para você. Então, entender o que é o seu melhor e como você vai construir isso é um atributo super importante da liderança para que ele possa usar bem o orçamento que ele tem, usar bem o tempo que ele tem e todos os outros recursos que estão disponíveis. Isso traz credibilidade para a liderança. Esse é o papel do líder que inspira, é aquele que entende qual é o seu time, como ele se comporta, cada uma das pessoas, e respeita as individualidades, né? Verdade. E aí, uma pergunta aqui que eu achei boa, que é: quais são os sinais que mostram que o líder está estagnado e precisa se desenvolver, né? Quando ele está reclamando sempre das mesmas coisas. A postura, né? Eu acho que assim, isso fica muito evidente, né? Se ele tem os mesmos problemas, se ele reclama das mesmas coisas, se ele tá lá no ó dia, ó azar, poxa, ele precisa parar tudo e falar, gente, onde que eu tô? Que lugar é esse, né? Pra onde que eu vou, onde que eu tô? Porque aí é uma investigação muito pessoal, né? Muito. E é muito difícil a gente motivar e inspirar outras pessoas se nós próprios não estamos inspirados, nós não acreditamos, não estamos motivados nem engajados, né? Então é por isso que a gente fala tanto, né, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, porque se você não começa trabalhando por si, trabalhar os outros é uma ilusão, é impossível, né? A autoconsciência traz conexão. É verdade. Se você não é autoconsciente, você não vai se conectar com as pessoas. E o que conecta é aquilo que emociona, é aquilo que faz o olho brilhar, é aquilo que faz arrepiar, não é isso? Então, assim, não tem outra forma de se conectar e criar emoção a não ser escutando as pessoas, envolvendo, né? E conhecendo a história das pessoas, né? E para isso a gente precisa estar muito, muito disponível, né? Para escutar, para acolher. E a gente percebe essa dificuldade no dia a dia também, né? E isso não é romance, isso é trabalho. Isso é resultado. Isso é resultado. Resultado. E assim, a gente percebe às vezes o líder, né? Nos nossos programas de liderança é comum. A gente passa uma semana, retorna na outra semana e tá ali o líder falando dos mesmos problemas, né? Hoje mesmo, eu saí de um alinhamento muito parecido com isso, assim, né? São os mesmos problemas, isso ocasiona a mesma falta de resultado para a empresa. E aí a minha pergunta, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Porque assim, a gente precisa criar um fórum para isso, colocar um prazo, determinar uma ação e um responsável e cumprir. Sim. E cumprir, pronto, é simples, assim. Teoricamente é simples, né? Eu acho que é convidar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre a própria carreira. E parece que é complexo falar de carreira dentro dos ambientes organizacionais. Então a gente precisa quebrar um pouco esse tabu. Porque se eu tenho lá o time de líderes, que é com eles que nós vamos entregar o resultado, se eu não escuto genuinamente essas pessoas, qualquer programa, por melhor que ele seja, ele vai estar fora de contexto. Aí gasta-se dinheiro, tempo, recurso e principalmente credibilidade, o que não leva a lugar nenhum, né? Pra gente poder finalizar, levantar da cadeira e fechar a nossa sala hoje, qual que é a dica que você deixa para os líderes que querem ser melhores em 2026? Olha, eu acho que
assim, é clichê, mas o exercício ele passa primeiro pelo autoconhecimento, pela autoconsciência. Eu acho que quanto mais, né, o líder se aprofundar em si, né, entender ali, se observar. Eu sempre falo assim nos treinamentos, genuinamente, a gente sempre sabe quando a gente vai bem, quando a gente vai mal. Quando a gente precisa melhorar, quando a gente tem uma tacada que a gente sai da reunião ou de uma condução e a gente fala assim, uau, assim, me arrasei. Ou quando é o contrário também, não tá bom, eu percebi as caras, a gente percebe, né? O comportamento das pessoas, né? E o líder tem que estar atento a isso. Isso tá muito evidente ali no dia a dia, tá sempre muito claro. Quando a gente chega para fazer um diagnóstico, é muito simples. E eu sempre digo ao cliente, não vai haver surpresas. Provavelmente tudo o que será dito aqui você já sabe que existe. O problema não está em levantar as evidências, o problema está em agir. Então a minha dica é, levante as evidências, se conheça, né? Faça esse exercício da autoconsciência, o exercício do autoconhecimento, mas sobretudo, haja. Sobretudo, cuide, crie um plano, mas de fato, assim, trabalhe nesse plano. Crie metas simples, começa pelo básico, faz poucas coisas, mas faça, realiza, né? Eu acho que a grande diferença para 2026 vai ser assim, realização e atitude. Porque a gente sabe exatamente, assim, tem muita gente levantando um monte de informação, eu sei exatamente os meus pontos, você também, mas a gente age muito pouco. A gente retorna muito pouco de resultado pra gente, assim, em relação a isso, né? Então eu acho que quanto mais atitude, mais comprometimento a gente tiver também com as nossas metas pessoais, mais sucesso o líder vai ter. O líder que inspira, eu acho que ele é um líder, sobretudo, que cuida primeiro de si, assim. Perfeito, perfeito. Faço das suas as minhas palavras, acima e embaixo. E aí a gente fica com esse primeiro episódio da segunda temporada de Na Nossa Sala. Fica aí, se gostou, curte, compartilha, comenta com amigos, chama lá, compartilha lá no grupo do RH, né? Isso. No grupo de líderes. Vamos falar sobre RH de uma maneira bem descomplicada, bem autoral, com o que passa na nossa cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com um amigo mais uma vez. Até a próxima. Beijo!